tudo que você esconde se torna uma arma para Satanás, né? Sim. Mas o que você traz à luz pode passar um processo, né? Pode passar um processo dolorido ali de cura, mas lá na frente se torna uma arma na mão de Deus, né? Eu penso uma coisa, né? Tá continuando já? Já vai por essa primeiro? Já vamos começar por essa então. Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Marcelo, tô aqui junto com o nosso amado pastor Roger. E a gente está começando hoje uma nova série de vídeos que é sobre a cultura da nossa igreja. E eu fui pra. Pode ser, mas você continua. Vamos deixar o vídeo bem espontâneo, bem leve. Já começamos indo pro lado errado, mas vamos continuar aqui nesse assunto sobre a nossa cultura como igreja. E o pastor Roger. Quer se apresentar, pastorzão? Oi, meu nome é Roger, sou pastor aqui na igreja e eu vou estar aqui com o Marcelo respondendo as perguntas dele. Ele pegou questões de muitas pessoas e trouxe aqui seis questões para a gente conversar a princípio, né? Então vamos ver o que vai dar. Esse é o nosso ponto de partida. O pastor Roger já está aqui na igreja desde os primórdios. Então, se tem alguém que consegue falar com propriedade sobre o que a gente vive, o que a gente crê, é ele. E sou suspeita a falar, eu admiro demais esse homem, é meu pai na fé, né? Lindo. Mas, vamos começar, né? A nossa primeira questão é algo que a gente vira e mexe fala, inclusive esses dias atrás a gente teve a visita do pastor Dani aqui, e ele trouxe o assunto sobre a mesa, né? E uma das coisas que o pastor Dani fala é como o que foi o pontapé para ele entender e ter a vida transformada por essa mensagem sobre a mesa foi uma conversa com você. Então, manda bala, cara. O que é essa famosa mesa? O que a gente crê sobre isso? Qual o poder da mesa? Bom, o pastor Dami, ele gosta de falar essa história, mas é uma coisa que eu comento sempre com ele. Essa mesma frase, né, ele diz assim, que um dia a gente estava tomando café, e isso, acho que 6, 7 anos atrás, por aí. E ele falou, poxa, faz tempo que ninguém me chama, né, para mesa. A igreja nossa aqui é tanto de mesa e tudo, mas ultimamente ninguém me chama mais para a casa das pessoas, para estar junto. E eu disse assim, pastor, talvez seja a hora de você agora oferecer a sua mesa, né? Não só você ir na mesa das pessoas. Só que essa mesma frase eu falei para muitas pessoas também. E, como diz a Bíblia, né? O grão que morre, esse sim dá um bom fruto. E na mente dele fez sentido, né? Aquela palavra germinou e ele começou a exercer isso. Começou a chamar, convidar as pessoas para também compartilhar o que ele tinha. O que eu queria dizer naquela época, né? A nossa igreja, muito tempo e até hoje, recebe muitos líderes, né? Muitas pessoas que estão às vezes desanimadas na fé, com a igreja, com a religião. E nessa época nós tínhamos muitos pastores que tinham chegado à igreja, inclusive ele. Só que essas pessoas também têm muito para contribuir, né? Muito para falar, muita história para compartilhar. E é claro que quando você chega, né? Você quer estar com as pessoas, aprender, ouvir, ser tratado, ser curado, ser ministrado, assim como eu fui. Mas chega uma hora que você também já tem algo a compartilhar, né? Porque a gente crê nisso. Jesus, ele ministrava, ele pregava, ele orava, ele curava, mas ele também tinha algumas pessoas que ele se assentava à mesa, né? Tanto os discípulos quanto pecadores. Porém, às vezes as pessoas me falam assim, então Jesus se sentava à mesa com os pecadores, então eu posso também. Claro, pode.
Mas a diferença é o que vai acontecer com essa pessoa quando ela se levantar, né? Então, os discípulos sentavam aos pés de Jesus, ali à mesa, né? Como podemos dizer, e nunca mais se levantavam igual, né? O pecador também. Ele se assentava ali com Jesus, ele se assentava um pecador, mas ele levantava uma pessoa já transformada, né? Então eu acredito que esse é o poder da mesa, que ela pode transformar alguém através de uma conversa, né? Mas não só uma conversa intelectual. Eu acredito na unção que você carrega, que cada um carrega, no quanto você foi escolhido por Deus, e que Deus te coloca nos lugares que você tem que estar. Se Deus te levou até a mesa de alguém, e quando a gente usa a expressão mesa, pode não ser uma mesa assim, madeira, mas um momento, né, de conversar, de ter um tempo com alguém. Se Deus te colocou ali, você tem algo para fazer, né, para falar. Deus te deu algo. Sim. E nossa igreja, nós acreditamos nisso. Que o pastoreio, primeiramente, o pastoreio não é um pastoreio de púlpito só. O púlpito é usado para pregar, mas o pastoreio, ele é exercido na mesa. E qual é a ideia da mesa? De estar na casa das pessoas. Nós podemos traduzir essa expressão, né, de mesa por conhecer as pessoas, por conhecer as aflições delas, por conhecer os sonhos, os desejos, por saber o que orar pela pessoa, saber as dificuldades que ela passa, inclusive financeira, casamento, tudo. E você só consegue estando junto com a pessoa, né? E a mesa para nós, principalmente brasileiro, é muito importante, né? Você comer com alguém, tomar um café com alguém, igual a gente está fazendo aqui, ela te dá uma abertura que o púlpito não te dá, né? Te dá uma abertura que às vezes também um evangelismo, um panfleto não te dá. E dentro dessa ideia de mesa, nós colocamos também o discipulado, né? Porque para nós, discipular não é um ensino, não é uma aula, ou não é um curso, né? O discipulado é uma vida, igual os discípulos tinham com Jesus, igual toda hora, Jesus mesmo diz, né? Que chamam ele de comilão e beberrão. E toda hora que a gente vê, ele está comendo com alguém, conversando com alguém. E um dos atos que ele deixou para nós é a ceia, que uma das últimas coisas que ele fez, comer com os discípulos. Então, assim, é um ensinamento, né? Tem algo importante. Depois, o livro dos Mártires, logo no começo diz que o povo sabia que eles eram crentes, né, cristãos, porque eles se reuniam pela manhã, os cristãos primitivos, né, se reuniam pela manhã, oravam, faziam uma refeição e iam para o seu trabalho. Então, é uma coisa que está dentro de ser cristão, né? Sim. Comer com alguém, estar junto com alguém, mas mais do que isso, a ideia de você estar compartilhando a sua vida, né? Quando você come com alguém, para o judeu, né? Existem três altares, né? O altar de Deus ali, né? No tabernáculo, o altar que é a cama, né? Onde pode ser gerado uma vida, o casamento é consumado, e o altar da mesa, que são os relacionamentos que a pessoa vai ter principais na vida, né? Que é o altar do Senhor, né? Deus, o seu Senhor, o altar da sua esposa, né? A pessoa que você vai viver a vida inteira, e as pessoas que você vai compartilhar a vida, os seus amigos, né? Por isso as pessoas ficavam indignadas com Jesus sentar à mesa com o pecador, porque era uma aliança, né? Era um pacto. Tipo, eu estou comendo com você, eu estou sendo vulnerável aqui com você, então. Antigamente você vê as histórias, né? A pessoa envenenava, colocava comida errada. Então, você está sendo vulnerável também. E Jesus ensinou isso para nós. E essa expressão é muito boa de vulnerabilidade, né? Porque a gente percebe que alguém só consegue ser transformado de fato pela mensagem do evangelho à medida que, cara, de fato abre a vida
e se expõe, né? Expõe as fragilidades, aquilo que precisa ser mudado. Gostei muito que você falou, né? De até como pastores, né? De quando a gente senta na mesa com alguém, é ali que a gente entende até pelo que orar pela pessoa, né? Porque senão a gente, de fato, não tem noção, né? Eu lembro que quando eu me converti, a ideia que eu tinha de pastoreio englobava muito mais a minha vida espiritual e aquilo que eu iria viver com Deus, talvez o ministério que eu iria exercer, mas não necessariamente uma vida completa, né? Eu acho que isso foi algo que eu entendi com maior profundidade quando cheguei aqui na igreja, né? De que o pastoreio, ele não... O pastoreio, essa vida de mesa uns com os outros, vai além da preocupação só com a tua vida espiritual, né? Mas é com uma vida completa, né? Eu acho que a mesa fala muito disso, né? Cara, é uma vida completa. Do, é um dos dois lados, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu vou tomar um café com você, né? Um exemplo. Eu vou na sua casa, primeira coisa, aqui na igreja muitas vezes acontece, né? A pessoa chega na igreja e minha esposa, a gente fala assim, ó, a gente queria marcar uma visita na sua casa. Muitas vezes a pessoa fala, mas o que eu fiz, né? O que eu fiz de errado? Por que você vai na minha casa? Outra coisa que a gente ouve muito é, nossa, eu nunca recebi uma visita pastoral. Eu estava numa igreja 10 anos, 15 anos, nunca recebi uma visita pastoral. Ou quando recebe, é um evento, né? Uhum. Então, não é algo comum, né? Não é algo comum. Uhum. Eu sempre conto, assim, quando a gente tem oportunidade, que uma das coisas que mais foi legal para mim quando eu vim para a igreja, 2015, né, 2014, um dia estava com o pastor na casa dele e ele foi lá e fez um arroz e ovo para ele comer e falou, Roger, você quer comer? Porque é o que eu tenho aí, né? E eu pensei, cara, eu quero, mano, vou comer com você, arroz e ovo mexido lá. E me veio na mente assim, cara, que bom isso, né? Que bom que não é um evento. Eu tô aqui, tipo, na casa dele, conversando, ele tá falando comigo sobre coisas espirituais, sobre a minha vida, mas não é um evento. Não é tipo, eu preciso ser no dia 5 porque eu vou comprar uma carne, vou fazer o melhor. Claro, você sempre faz o melhor, né? Mas se o melhor for o arroz e o ovo, não tem problema, a gente tá junto, né? Sim. E aí, quando a gente veio embora, eu falei pra Jéssica, cara, eu acho que agora realmente a gente esse foi um selo que esse pastor vai ser meu pastor mesmo, porque ele não teve vergonha nenhuma de comer arroz e ovo comigo, né? Sim. Então isso é maravilhoso, né? Você mostrar a sua vulnerabilidade. Agora, tem a outra parte assim de nós, né? Como pastores também. Por exemplo, eu vou na sua casa te visitar e tudo. Você vai ver a minha vida fora do púlpito, né? Então, assim, você vai ver o jeito que eu trato a minha esposa, você vai ver o jeito que eu trato minhas filhas, você vai ter oportunidade de conversar coisas que às vezes não são eclesiásticas, né? Porque, assim, eu acredito que nossa vida toda é espiritual. Sim. Seu trabalho, onde um jovem vai estudar, uma faculdade, um curso que vai fazer, tudo é espiritual porque nós somos seres espirituais, né? Mas não é eclesiástico, né? Então, por exemplo, a gente pode conversar sobre o seu trabalho, você pode falar uma dificuldade com mais tempo, perguntar para mim sobre a minha profissão, sobre o que eu fiz, sobre o que eu faço, como eu lido com os filhos, ou até mesmo vendo, né? E também dá a oportunidade de você ver que eu não sou um anjo ali, né? Eu não sou... Então você vai ver que eu tenho também essas falhas, ou um jeito diferente. Então é normal, é bom. É bom porque não impede, né? Mas dificulta de o pastor ser idolatrado, né? Porque o que eu penso assim, quando você não vê a falha de alguém, então o pastor está pregando lá, ele é perfeito. Então você vai domingo ali para ouvir uma pregação e ele fala tudo que você tem que mudar, tudo que você faz de errado, então na sua mente ele é perfeito. Igual eu ia na igreja, né? Eu me converti na Assembleia de Deus quando era adolescente, então eu pensava assim, é isso, o cara é perfeito, né? Um dia eu vou chegar nisso. Mas quando essa pessoa tem uma falha só, é um ídolo que quebra, né? Então você pensa assim, poxa, será que tudo que o cara falou é verdade? Será que o resto ali é verdade?
Agora, quando você vê o meu jeito, eu sou um ser humano, normal, tenho dificuldades. Quando a gente começa a conversar num café e você pergunta sobre oração, e eu falo, cara, todo dia é uma luta, mano. Você tem que vencer a sua carne, eu também tenho dificuldade. Eu também, toda manhã, antes de orar, eu acordo, eu tenho que vencer minha carne, eu tenho que ir lá, não é tudo maravilha. Então você vai entendendo que eu tenho minha luta, tenho minha dificuldade. Se um dia eu fizer uma coisa que lhe desagrada, vai ser menos impactante do que uma pessoa que você vê perfeita, né? Isso é até uma cura, né? Porque eu acho que quando você olha para um pastor e você não consegue enxergar as falhas dele, só essa parte boa, você acaba entrando também num lugar meio performático, né? De que você acha que para você ser usado da maneira como esse pastor, esse homem de Deus é, você precisa ser essa perfeição, que é uma imagem errada e construída por você mesmo a respeito de outra pessoa. Mas quando você tem esse contato com homens de Deus, que você percebe que são simples, que, cara, tem uma vida comum, suas lutas, seus erros, mas mesmo assim você olha eles vivendo algo extraordinário com Deus, você fica impactado, né? Porque é muito doido, né? Eu amo ver os vídeos de, cara, os homens de Deus do passado, né? John Wesley, Jonathan Edwards, essa galera. E é muito engraçado, porque nos vídeos você percebe que o pessoal às vezes narra até de uma forma extremamente poética, como se fosse a lenda de um cavaleiro medieval, um super-herói que vai resgatar a princesa, e você não consegue enxergar muito as falhas, e você acaba realmente indo para um lugar muito performático, onde se você tiver o mínimo de falha, o mínimo de humanidade, na verdade, você não vai conseguir viver esse extraordinário com Deus, né? Então, e entra, talvez, assim, falando de igreja evangélica, pentecostal ou protestante, né? Uhum. Eu acho que a maior dificuldade é a religiosidade pela performance. Pela performance de não poder errar, não poder falhar. E aí entra num ciclo vicioso, né? Que é assim, eu me mostro mais perfeito e você, como um membro da igreja, precisa se mostrar mais perfeito. E aí nós nunca vamos ter o que eu acho que é talvez a chave para viver o maior avivamento pessoal, que é você conseguir abrir sua dificuldade, né? Confessar os seus pecados uns aos outros, né? Então chega num ponto que você pensa, poxa, se você entra nesse ciclo vicioso, né, de perfeição, chega num ponto que você pensa, cara, se eu confessar para o meu pastor que eu tenho uma dificuldade ou que eu pequei, já era, acabou, né? Acabou minha vida, acabou tudo que eu tenho, então é melhor eu esconder. E aí essa eu acho que é a arma do diabo, o que eu penso assim, tudo que você esconde se torna uma arma para Satanás, né? Mas o que você traz à luz pode passar um processo, né? Pode passar um processo dolorido ali de cura, mas lá na frente se torna uma arma na mão de Deus, né? Na sua mão, através de Deus. Então, casais que estavam à beira do divórcio, que começam a trazer à luz suas dificuldades, pecados, confessam, eles lá na frente vão ter autoridade para depois ajudar outros casais, né? Porém, casais que têm dificuldade, mas escondem tudo, o diabo, ele vai trazer a luz na hora pior possível, na hora que não tiver mais como arrumar. E aí se torna uma arma para Satanás, né? Eu penso isso, e a mesa é importante por isso, né? O discipulado pessoal, né? Homem com homem, mulher, mulher. O discipulado como família, né? Vocês são casados, então a gente está ali como família, conversando com vocês, os sonhos que vocês têm, de família, projeção familiar, porque eu acredito que tudo isso faz parte. Por isso também a gente crê que esse tipo de pastoreio, ele exige, né, muito de cada pastor, ministro, e por isso a gente pensa também que precisam mais pastores, né? Mais pastores se levantarem, não necessariamente pregadores, né? Pastores pregadores, mas pastores do coração das pessoas, né? De acompanhar, de ajudar, discipular em áreas específicas. E a gente acredita muito nisso, né? Eu acredito muito nisso. Acho que é o que mudou a minha vida, né? Como cristão, como crente, como ministro. Eu creio, mesmo sendo pastor,
eu preciso ter um pastor pro resto da minha vida, né? O nosso pastor tem um pastor, o pastor dele tem um pastor, porque independente do nível, né, que você chegue, de maturidade de idade, maturidade espiritual, maturidade ministerial, você sempre vai ter que ter alguém ali para te ajudar, né, te Sim. aconselhar, alguém mais maduro, mais velho, que tenha mais sabedoria, para estar te orientando, e alguém que tenha autoridade também espiritual ou ministerial em todas as áreas, para de repente falar o que ninguém tem coragem, né? Até porque também a cada fase que você passa da sua vida, as lutas são diferentes, né? As dificuldades nunca param, né? Cada fase da vida vem com as suas novidades e dificuldades, né? A gente usa a expressão assim, paternidade, né? Um pai na fé, um pai espiritual. Mas também podemos usar um pastor, né? Que é Sim. a mesma coisa, né? São expressões diferentes, mas porque eu gosto da expressão também paterna, porque eu creio que a igreja, ela se parece uma família mesmo, né? Então a família tem um pai, uma mãe, tem filhos, tem irmãos, e ela vai crescendo. E também eu acredito assim no relacionamento que você tem com o pastor, com você. Você agora é um homem, né? Eu te conheci, você era um jovem. O tipo de conversa que a gente tem hoje é diferente de antes. Igual eu tenho com a minha mãe hoje, né? Não é a mesma conversa que eu tinha quando eu tinha 10 anos de idade, 5 anos de idade, o que eu tenho agora. Agora, por mais que ela é minha mãe, eu honro ela e eu tenho a minha consciência também, né? Então, nessa administração pastoral e tudo, eu creio que ela vai nessa direção de que eu vou vendo seu amadurecimento e chega uma hora que nós ficamos como fosse lado a lado, né? Ficamos lado a lado ministerialmente. Claro que você vai me honrar. Hoje ainda, eu tenho 30, quase 40 anos, às vezes eu posso pedir uma orientação. Mãe, o que você acha? O pai, né? Eu não tenho um pai vivo, mas se tivesse, pai, o que você pensa sobre isso que eu penso na minha vida? Mas não é como quando eu tinha 10 anos, né? Que eles tomavam uma decisão por mim, eu falava, ó, isso aqui você está errado, né? Então eu acho que na fé também você vai crescendo. Quando você é muito novo na fé, é importante você se aconselhar com o pastor e o pastor falar, ó, faz isso é bom, isso é ruim. Mas chega uma hora que como pastor eu tenho que deixar você também se virar, né? Só que eu tô ali. Essa que eu creio que é a ideia de uma paternidade, né? E por isso eu penso que o pastoreio e uma paternidade se parecem. Que chega uma hora que eu tenho que confiar que você já sabe se virar, né? Que se você precisar, a gente está junto. Se você precisar de um conselho, de oração, você vai me procurar. Porque senão eu acabo te deixando um bebê para sempre, né? Eu acabo deixando você um bebezinho para sempre. E a igreja não pode viver de bebezinho. Ela precisa que cada membro cresça, se desenvolva no seu ministério, no seu chamado, no que tem de talento. E o pastoreio, né? O pastor, também a gente crê nos 5 ministérios, né? Apostólico, profético, o mestre, o evangelista. Eles vão se desenvolver e vão te impulsionar para o seu destino, né? Mas, voltando à mesa, tudo isso está na mesa. Então, se eu tenho que ter uma conversa séria hoje, com a minha esposa, e é isso que a gente faz, né? Vamos sentar, vamos conversar. Ou com os seus pais, você quer, mesmo adulto, casado, você quer ter uma conversa, você fala, pai, vamos conversar na mesa. Essa é a ideia da mesa, né? Você tem um relacionamento de honra, de amor, de respeito e, ao mesmo tempo, de igual para igual, né? Por mais que você respeite, assim, tipo, eu te honro, você é um pastor, eu vou te ouvir, né? Te convidei para você, mas eu também tenho a oportunidade de expor o meu lado, né? Não é igual uma pregação, que você só ouve o lado do pregador. Na mesa, você tem a oportunidade de expor o seu lado. Então eu posso falar, poxa, Marcelo, eu entendi o que você está falando, mas olha a minha vida, como eu vou encaixar isso? Eu não estou conseguindo entender. Eu acho que não tem como. E aí você tem a oportunidade de falar, não, é assim, assim. E aí eu entendo que
a gente usa a expressão mesa, né? Às vezes virou até um clichê assim, evangélico hoje em dia, né? Mas ela é muito importante porque eu acredito que é onde a igreja está. A igreja está nas casas, né? Sim. Cada casa é uma igreja. E essa igreja, a igreja se reúne, né? Essa que é a frase. A gente estava conversando aqui antes de gravar. Existem palavras que a gente usa e repete muitas vezes errado. O que a Bíblia fala é que a igreja se reúne, né? Então, o que eu penso que a igreja se reúne? Eu, a minha casa, que é uma igreja, né? E eu, minha esposa, minhas filhas. A sua casa, que é uma igreja. Você, sua esposa, seus filhos futuramente. A gente se reúne aqui, né? Como uma comunidade maior ainda, né? Só que a gente pode se reunir só nós, né? A minha casa é a sua casa. Mais 2 famílias, 3 famílias. Uma reunião no lar, né? Que se reúnem ali 4 famílias, 5 famílias. São ali 5 pequenas igrejas, né? 5 famílias ali, porque eu tenho também a minha, como pai, como marido, como homem, eu tenho a minha responsabilidade de pastorear essa pequena igreja, né? Pegar minhas filhas, meus filhos, ensinar, tomar café com a minha esposa, é o que acontece, né? Eu tomo café com a Jéssica e a gente fica conversando sobre Deus, sobre questões. As meninas vêm, a gente conversa. Então, a igreja, o templo aqui, é uma extensão da minha mesa, né? Sim. Tipo, a extensão da mesa do pastor, da pastora, sua. E a gente tem a oportunidade, às vezes, de ter esses momentos íntimos, que é melhor. Mas também é maravilhoso vir para a igreja, né? Cultuar. Pega a dica. Adorar a Deus. Não seja desigrejado. Ter uma comunidade, né? Para estar junto, né? Sonhar junto, orar junto. Muitas vezes que a gente teve lutas, né? Familiar, de saúde, com as crianças. A comunidade da igreja, né? Estava orando por nós. Só que eu penso, como é uma teia, né? Que estivesse se ligando. Se não tivesse mesa, talvez não teria tanto, né? Exato. Então, assim, é raro uma pessoa, por exemplo, que eu e minha esposa nunca foi na casa, assim, uma visita, né? A não ser por algum motivo, assim, que às vezes a família não é crente, não gosta que vai visitar, mas às vezes a gente tenta vir aqui na igreja, tomar um café, até o princípio de a pessoa fazer parte da igreja aqui é um café, né? A gente toma um café junto com as pessoas que vão fazer parte da igreja. Essa é a ideia da mesa, né?